Oi pessoal, hoje é dia da gente falar em neurohipófise. Você vai conhecer o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético é aquele que é vizinho da ocitocina na neurohipófise. Você vai conhecer seu mecanismo de ação, sua regulação e as doenças que acontecem quando existe excesso e falta desse hormônio. Pessoal, a gente começa essa videoaula lembrando que as videoaulas têm caráter resumido e esquemático. Por isso, você não deve basear seus estudos apenas nessas videoaulas, mas sim deve usá-las como um esquema para te ajudar a revisar o que você vem estudando nos livros textos. Combinado? O hormônio antidiurético, ou vasopressina, é um peptídeo composto por 9 aminoácidos que é produzido em núcleos hipotalâmicos. Quando produzido, ele é armazenado na neurohipófise, onde mora vizinho à ocitocina. Lá ele fica à espera de estímulos periféricos para sua liberação no plasma. Alguns termos importantes você vai precisar revisar antes do começo da aula. Primeiro é HAD, que se refere ao hormônio antidiurético. AVP é a arginina vasopressina, que é um sinônimo de hormônio antidiurético. DDAVP é a desmopressina, que é o hormônio antidiurético na sua forma sintética, usado para o tratamento de alguns pacientes com diabetes insípidos. Osmolaridade é aquela concentração que a gente mede em osmose por litro e que é um termo muito usado nessa aula. No entanto, você vai observar que os laboratórios, para avaliar a osmolaridade do plasma e da urina, eles preferem usar em osmose por quilo. E por isso, a gente chama de osmolalidade, que vai ser o termo escolhido para essa aula. CIRAD é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que representa a segunda parte da aula. Começando pela regulação do hormônio antidiurético, é importante lembrar que o nosso plasma tem uma regulação de osmolalidade muito fina. Pequenas oscilações nesses valores fazem com que o nosso organismo lance mão de mecanismos para que ela seja regulada e volte ao patamar da normalidade. Isso acontece também com a influência do hormônio antidiurético. Elevações da osmolalidade plasmática, reduções da volemia ou, por exemplo, reduções na pressão arterial vão gerar a produção e a liberação do hormônio antidiurético, que, por sua vez, vai gerar a antidiurese. A antidiurese é responsável pela restauração da volemia e, assim, a redução da osmolalidade plasmática para o patamar anterior. Seu mecanismo de ação se dá através da ativação de 3 tipos de receptor, V1, V2 e V1b ou V3. A ativação de V1 gera a contração da musculatura lisa vascular. A ativação de V2 gera o seu efeito mais clássico, o efeito renal, que é aumentar a permeabilidade à água na membrana luminal do epitélio dos ductos coletores, por meio daqueles canais proteicos de água conhecidos como aquaporinas, em particular A2, A3 e A4. Por fim, seu efeito em V1-beta ou V3 gera um estímulo à produção do ACTH, o que é um incremento à ação do CRH. Quando há problemas na sua secreção, seja excesso de secreção ou falta de secreção da vasopressina, acontecem as doenças. Dentre elas, quando há falta, diagnosticamos a diabetes insípidos. Quando há excesso, chamamos de síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a famosa CIRAD. Diabetes insípidos é uma síndrome poliúrica que compartilha o mesmo nome de diabetes com a diabetes mellitus, também uma síndrome que tem poliúria e polidipsia. Classicamente, a diabetes insípidos é dividida em diabetes insípidos neurogênico e nefrogênico. Como causa do diabetes insípidos neurogênico ou central, reconhecemos a deficiência do hormônio antidiurético, vasopressina.
Como causa do diabetes insípido nefrogênico, temos uma insensibilidade renal ao efeito desse hormônio. Diabetes insípido neurogênico tem causas genéticas, causas congênitas e causas adquiridas, que são as mais frequentes. Dentre elas, as traumáticas, cirúrgicas, causas infecciosas, doenças com autoimunidade e as vasculares. Já o diabetes insípido nefrogênico tem como causas adquiridas medicamentos, nefropatias, doenças sistêmicas, pós-transplante renal ou necrose tubular aguda, câncer e a gestação. O quadro clínico do diabetes insípidos é classicamente composto por poliúria e polidipsia. A poliúria tem como característica uma diurese superior a 3 litros dia, um padrão de 24 horas, o que significa que ela não respeita o sono do paciente. É necessário excluir outras causas de poliúria, como pacientes que cursam com hiperglicemia e hipercalcemia. A poliúria tem um padrão de baixa osmolalidade urinária, ou seja, a osmolalidade urinária fica sempre inferior a 300 miliosmol por quilo. É uma urina classicamente muito clara e a densidade urinária desses pacientes costuma ser inferior a 1010. A polidipsia contempla pacientes com predileção por líquidos gelados. Algumas vezes, quando o paciente não pode ingerir água livremente, ele vai intercorrer com síndromes relacionadas à hiperconcentração e hiperosmolaridade plasmática, o que gera sintomas, por exemplo, manifestações neurológicas, que podem acontecer na vigência de hiperosmolaridade plasmática evidente. Muito bem, para dar o diagnóstico de diabetes insípidos, então, a gente começa por alguns testes iniciais. Dentre eles, a gente considera que o paciente que tem elevação do sódio sérico, da mesma forma, elevação da osmolaridade plasmática e redução da osmolaridade urinária pela manhã, sem restrição hídrica, chegando a esses valores de osmolaridade plasmática maior do que 300 e osmolaridade urinária menor do que 300, além da redução da densidade urinária para menor do que 1010, a gente já tem uma suspeita muito grande de diabetes insípidos, porque esse paciente estava sem restrição hídrica nenhuma. Partimos então para os testes avançados. Para aqueles pacientes cujos testes basais já se mostraram alterados e sugestivos de diabetes insípidos, partimos então para o teste de resposta à desmopressina, que usa a desmopressina, que é um análogo sintético do hormônio antidiurético, intranasal ou subcutâneo, para diferenciar se estamos diante de um paciente com diabetes insípido central ou nefrogênico. Lembrando que o paciente que tem diabetes insípido central vai responder ao teste com desmopressina e aquele com diabetes insípido nefrogênico não vai responder. Para os pacientes cujos testes basais se mostraram normais e ainda existe dúvida se eles têm diabetes insípidos ou alguma forma de polidipsia primária, fazemos o teste de privação hídrica. O teste de privação hídrica restringe líquidos no início da manhã, avalia peso, diurese e concentrações osmolares basais e a cada 1 hora esses valores são acompanhados, de forma que quando a osmolaridade plasmática atingir um platô, ou seja, 3 medidas de osmolaridade plasmática que se mantenham constantes, esse teste é suspenso. Para os pacientes que apresentarem osmolaridade urinária já de início, progressivamente aumentando, chegando a mais de 800 miliosmols por quilo, esse teste também pode ser suspenso, porque nesses casos, muito provavelmente estamos diante de um paciente que não tem diabetes insípidos, pois os pacientes que têm diabetes insípidos não apresentam essa capacidade de concentração da osmolaridade urinária. Para aqueles em que a osmolaridade urinária se mantém baixa,
e que o platô foi atingido para a osmolaridade plasmática, partimos então para o teste de resposta à desmopressina, porque nesse caso estamos diante de um provável diabetes insípidos, mas é importante diferenciar se trata de um diabetes insípido central ou nefrogênico, completo ou parcial. Os testes de dosagem basal do hormônio antidiurético hoje não são mais realizados ou são desaconselhados devido à instabilidade desse peptídeo, que já é considerada na fase pré-analítica. Um possível substituto em estudo para a dosagem basal seria a dosagem da copeptina, que é um peptídeo que é secretado junto com o hormônio antidiurético e que apresenta maior estabilidade sanguínea, fazendo com que se torne mais interessante para esse teste. A ressonância magnética de célula túrcica é o exame de imagem escolhido para avaliar pacientes com suspeita de diabetes insípidos de origem central. O tratamento do diabetes insípidos depende da sua causa. Em se tratando de um diabetes insípido central ou neurogênico, tratamos os pacientes com desmopressina, conhecido DDAVP. Vale lembrar que na fisiopatologia destes pacientes temos a ausência de produção ou liberação do hormônio antidiurético. Para os pacientes com diabetes insípido nefrogênico, em que existe uma resistência à ação do hormônio antidiurético, nada vai adiantar repor com desmopressina. Para esses pacientes, ainda não temos um tratamento específico. Fazemos uso dos diuréticos tiazídicos, o que parece muito inusitado, e na verdade o é. O uso de diuréticos tiazídicos associado à dieta hipossódica visa gerar um mecanismo compensatório renal, de forma que o rim tenta poupar a saída de sódio, reabsorvendo o sódio e com ele, concomitantemente, reabsorve-se água, o que pode impactar numa redução de diurese de até 70%. Algo interessante para esses pacientes, não é verdade? Chegou a hora de falarmos do oposto ao encontrado no diabetes insípidos. É hora de falar da síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, quando esse é produzido de forma demasiada. Popularmente, entre médicos, chamamos de CIRRAD. A CIRRAD acontece devido ao excesso de hormônio antidiurético liberado na circulação, o que gera naturalmente retenção de água e acúmulo de água no líquido extracelular. Dessa forma, vai acontecer a hiponatremia dilucional. E a hiponatremia é um dos achados-chave para o diagnóstico da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Reconhecemos que a fisiopatologia da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético acontece com a elevação desse hormônio ou seus peptídeos que são similares a ele de forma não apropriada. Ou seja, o organismo libera uma quantidade aumentada de hormônio antidiurético sem estímulo osmótico ou não osmótico apropriado, que justificaria o seu incremento na circulação. A etiologia da CIRRAD ela é dividida classicamente em 4 grandes grupos. Primeiro, as doenças do sistema nervoso central, dentre elas fratura, trombose cerebral, atrofia cerebelar, as encefalites, a esclerose múltipla, meningites, abscesso cerebral, hidrocefalia, dentre outros. As neoplasias, dentre elas carcinomas de pulmão, tumores cerebrais primários e até metastáticos, e outras neoplasias como linfomas, leucemias, timoma, neuroblastomas tímicos, crâniofaringiomas, dentre outros. Além delas, as doenças pulmonares são um grupo importante de causas de síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
Dentre as doenças pulmonares benignas temos desde tuberculose, pneumonias, asma, bronquiolite, fibrose cística, atelectasias, DPOC e empiemas. Temos também, por último, como causas, o quarto grupo, o grupo dos medicamentos. Dentre os medicamentos que causam a cirrose, temos clorpropamida, amiodarona, a nicotina, alguns quimioterápicos, neurolépticos, ciprofloxacin, diversos antidepressivos, dentre eles a mirtazapina, a venlafaxina, a amitriptilina, ainda inibidores de bomba de prótons, anti-inflamatórios, a própria sibutramina é também uma causa medicamentosa da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. As manifestações clínicas clássicas da cirrose incluem os sintomas de hiponatremia e a síndrome de retenção hídrica, que curiosamente não tem um edema vigoroso. Os sintomas de hiponatremia vão depender da classificação de hiponatremia como leve, moderada ou grave. Pacientes que têm hiponatremia leve a moderada, sódio entre 125 e 135 mEq por litro, são ou assintomáticos ou têm quadros leves, como cefaleia, dificuldade de memória e concentração e astenia. Já aqueles pacientes que têm uma hiponatremia severa, com níveis inferiores a 125, encontramos confusão mental, alucinações, alterações reflexas, convulsões, coma, e esses pacientes podem chegar à morte. Um dos diagnósticos diferenciais de hiponatremia para a cirrose mais importantes é o da síndrome cerebral perdedora de sal. Essa é definida como perda renal de sódio durante uma doença intracraniana, levando à hiponatremia e à hipovolemia. Daí já começa conceitualmente a diferença em relação à cirrose, pois a cirrose tem hiponatremia não por perda de sódio, mas por retenção hídrica. Os pacientes com cirrose e síndrome cerebral perdedora de sal têm manifestações clínicas idênticas e, por terem causas intracerebrais que podem gerar as duas doenças, é muito importante saber fazer o seu diagnóstico diferencial, porque o tratamento delas é distinto. Enquanto que na cirrose optamos por uma restrição volêmica, na síndrome cerebral perdedora de sal, como existe perda de sódio e perda de água concomitante, é necessário fazer reposição volêmica vigorosa nesses pacientes. Quadro laboratorial dos pacientes com síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético se caracteriza por baixa osmolaridade plasmática efetiva, habitualmente menor do que 275 miliosmóis por quilo. Vale lembrar que o cálculo da osmolaridade plasmática efetiva exclui a ureia, considerada um osmol ineficaz. Existe uma elevação desproporcional do hormônio antidiurético, uma hiponatremia dilucional, sódio inferior a 135, podendo atingir níveis muito mais baixos do que esse. Associado à hiponatremia dilucional, existe um aumento da excreção urinária de sódio. O sódio urinário habitualmente é maior do que 40 mEq por litro, o que acarreta um aumento na osmolaridade urinária, ficando maior do que 100 miliosmóis por quilo. E, por fim, uma redução do ácido úrico, habitualmente inferior a 4. O tratamento da cirrose se baseia na resolução da possível etiologia. Vale lembrar que temos 4 grandes grupos a serem investigados. Restrição hídrica, já que partimos do pressuposto de que esse paciente tem retenção hídrica devido ao excesso do hormônio antidiurético e hiponatremia consequente a isso, dilucional. Por último, o foco é no tratamento da hiponatremia. O tratamento da hiponatremia vai variar de acordo com o grau de hiponatremia em leve, moderada ou grave. E esse ponto é muito importante, porque a causa de mortalidade
frequente nesses pacientes é um tratamento não adequado, um tratamento mal feito. Quando estamos diante de um paciente com hiponatremia leve, o tratamento é basicamente restrição hídrica, podemos usar ureia, vaptana e a demeclociclina. Vale lembrar que vaptana e demeclociclina nem sempre são encontradas nos serviços de saúde. Pacientes que têm hiponatremia moderada, já optamos pela vaptana, mas principalmente pela solução salina a 3%, para melhorar a concentração de sódio nesse paciente. Devemos corrigir o sódio desse paciente mais ou menos de 0,5 a 2 mEq por litro por hora. Isso demanda monitoramento. Por fim, o tratamento da hiponatremia grave é feito com solução salina a 3%, mas com uma velocidade de infusão maior, em torno de 2 mEq por litro por hora. Então, pessoal, gostaram da videoaula? Viram como é importante conhecer o hormônio antidiurético, conhecer suas doenças também? A gente termina esse vídeo com a lembrança de que nada substitui a leitura dos livros textos e dos artigos relacionados ao assunto. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.